Nesse vídeo eu comento acerca de uma simulação entre o Fernando Haddad e a Michele Bolsonaro em um segundo turno no pleito de 2026. Como nós sabemos, basicamente a candidatura do Fernando Haddad, ela somente adquire relevância em caso, por exemplo, do presidente Lula não vier a disputar o pleito de 2026 em decorrência de problema de saúde. E por incrível que possa parecer, nos outros dois cenários que guardam uma relação do Fernando Haddad como ministro da Fazenda e, portanto, o cabeça da economia brasileira, se ele apresentar até o final de 2026, até a época do pleito eleitoral, um bom desempenho na economia, possivelmente o presidente Lula se candidatará em 2026 na tentativa de se reeleger. E se por acaso a economia não apresentar um papel positivo, possivelmente o presidente Lula não se reelegerá e ele será o candidato preferencial do PT relativamente a esse pleito eleitoral. Entretanto, as chances dele ser eleito frente a Michele Bolsonaro com a economia em baixa também não são relevantes, não são elevadas. E quando se analisa, por exemplo, o atual cenário político entre Fernando Haddad e Michele Bolsonaro, Fernando Haddad tem algo em torno de 32% e a Michele Bolsonaro algo em torno de 33% da intenção de votos relativamente ao pleito de 2026. E ambos apresentam uma rejeição de 50%. De maneira que, no contexto de se alterar essa rejeição, se atenuar essa rejeição, eu entendo que é bem mais fácil para Michele Bolsonaro, que não é ressalto novamente, não é uma política tradicional, não é um político tradicional, não é um político profissional, é bem mais fácil para ela atenuar essa rejeição que relativamente ao Haddad, não somente pelo contexto da economia que com Haddad como candidato, tudo indica estará em baixa em 2026, como também pelo fato dele já ter sido um gestor público, como, por exemplo, prefeito de São Paulo, e sobre ele recair o questionamento acerca de muitas de suas tomadas de decisões. Esse é um possível candidato da esquerda em 2026. Fernando Haddad, que foi prefeito de São Paulo entre 2013 e 2016, é uma figura polêmica na política brasileira. Durante seu mandato, enfrentou críticas pela administração na cidade, especialmente em questões de mobilidade urbana, com ciclovias que geraram polêmica, e na reorganização do sistema de transporte, que muitos consideraram insuficiente. Haddad também enfrentou dificuldades em questões de segurança e zeladoria, como limpeza e manutenção das ruas. Apesar de alguns avanços em áreas culturais e de educação, sua gestão foi marcada por uma queda de popularidade, refletida na sua derrota nas eleições seguintes. Portanto, nesse contexto, nesse cenário relativamente ao pleito de 2026 entre Fernando Haddad e Michele Bolsonaro, acredito que a Michele Bolsonaro, ela apresenta um potencial para vencer o Fernando Haddad. No mais, eu sou o Dr. Antônio Schultz e esse é o canal Político.